Salve, rapaziada! Entrando no ar mais uma edição do nosso Conexão PVT. Hoje recebendo aqui mais uma vez grande Finfou, treinador Chimaev, fera brabíssima. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, mestre. Pô, desculpa a demora aí para a gente poder fazer essa entrevista aí, esse bate-papo, que é sempre bom pra caramba, mas fiquei meio atolado com o lance de Pô, trabalho, né, com a natural. academia, família, tudo, entendeu? Aí, graças a Deus, consegui me encaixar esse horário. Aí vamos que vamos. Vamos lá. Que vamos. Você tá onde? Localizando a galera. Você hoje mora na Suécia, né? Isso, eu moro na Suécia Você tá agora na e Flórida. isso, aí chegamos aqui em Orlando, tem 2 dias, e daqui vamos só terminar, né, a parte final agora da preparação do Chimaev para a luta com o Durinho, que vai ser semana que vem. E na terça-feira, na semana que vem, a gente está indo lá para Jacksonville. Ah, entendi. Você estava até treinando com ele agora, né? Você veio de um treino Isso, agora, pô. isso, acabei de vir do treino, aí o pessoal saiu para comer, aí eu vim para cá, pedi para eles me deixar aqui na casa, porque daí também é melhor para fazer a entrevista, não fica aquela loucura, porque tá a galera toda aqui. E junto o Kanza com o Darren Till, parece duas crianças, é uma coisa. Isso que eu ia te perguntar, o tio tá aí, achei que o tio não tinha ido para essa. Tá aí junto? Tá. O tio tá com a gente desde quando a gente estava na Suécia ainda, né? O tio chegou lá, fez grande parte da preparação lá na Suécia, e daí ele veio com a gente, já um mês atrás, para Las Vegas, treinando com a gente todos os dias. Daí ele foi para o UFC London, porque ele tinha que ficar no corner de alguns atletas lá da academia dele. E daí voltou no dia seguinte, está com a gente o tempo todo. E vai estar, inclusive, eu acho que, tenho quase certeza, ele vai estar no corner do Chimaev também, junto comigo. Pô, que legal, cara. E como é que se deu a parceria? Como é que é a interação desses dois, né? Imagina, pô, essas duas figuras juntas aí devem dar trabalho para você, né? Pô, mano, é como eu falei, parecem duas crianças, entendeu? Os caras, eles são muito parecidos um com o outro, entendeu? Apesar de ser atleta também, mas ele tem muita semelhança na personalidade deles também. E daí, pô, foi a união entre o útil e o agradável, né? Um striker de alto nível, um wrestler de alto nível, aí conectaram e tem tudo para acrescentar um no jogo do outro. Isso aí que está vindo acontecendo constantemente no nosso dia a dia aqui. E eu vi que o Chimaev também, né, cara, chamou o John Jones, chamou o McGregor. Algum feedback de um desses dois, não? Até agora ainda não. Alguns caras sondaram um pouco, entraram mais, assim, tentaram se aprofundar sobre a ideia, alguns pessoal lá da Irlanda também, mas o Conan, ele mesmo assim, não entrou em contato ainda, não falou nada em relação a isso. E eu ainda continuo acreditando que é como eu havia dito antes, em outras oportunidades, o Conan teria muito para poder ensinar para a gente, para acrescentar para o nosso time de competição especificamente, e eu acredito que também a gente tem muito para poder ajudar ele, poder também fazer essa grande troca de informações. A gente teria muito para dar e com certeza eu acredito que a gente teria muito a receber, se caso ele viesse para fazer John um treino Jones comigo. também, né, cara? Imagina o John Jones. Pô, essas quatro feras juntas. Chimaev, Darren Till, McGregor e John Jones. Meu irmão, o Esquadrão Malvadeza, né? Teria tudo para dar certo e tudo para dar errado também. Não tem meio termo nessa salada, não tem meio termo. Ou seria algo assim bom demais, ou seria algo assim ruim demais. Mas como é que são os dois, o Tio e o Chimaev, em termos de a questão disciplinar, de horário, tudo isso? Né? Pelo que você fala, o Chimaev é um psicopata de treino. Quem não viu a nossa última live, galera, procura lá no PVT, foi muito legal. O Fifou contou toda a história do Chimaev, a história dele também, né? A chegada na Suécia, aquela antológica história dele com o Tererê também. Mas uma das coisas que me marcaram muito ali, quando você falou, é que uma das coisas que te dá mais trabalho é exatamente segurar o Chimaev, né? Que se depender dele, em época de camp, isso me impressionou muito quando você falou, ele vai morar dentro da academia, ele se muda para a academia para fazer todos os treinos, né? Então, uma das grandes brigas suas como treinador dele é segurar o homem. Como é que é com esses dois juntos? Dá para controlar ou é pior ainda?
Assim, na verdade, no início eu achei que a gente fosse ter trabalho em relação a isso. Mas pelo contrário, cara. O tio é muito parecido com o Shimaev nesse aspecto. Por quê? Porque também o tio tem muita experiência, né? Já lutou até pelo cinturão, então ele entende muito bem o valor da preparação, daquela gana, daquela vontade de melhorar, de aprender, de vencer no dia a dia, né? E isso me surpreendeu muito também, porque ele já está morando junto, todo mundo já há mais de um mês, e os caras sempre são os primeiros a acordar, fazem a rotina matinal deles de fazer a corrida de manhã. Quando volta, acorda a galera toda, entendeu? O tio chegou assim com a gente, somando demais. Como eu havia dito, ele tem muita experiência dentro do UFC, especificamente. E não só a parte assim, dentro do treinamento, ali na hora do striking ou na hora do treino físico, assim, de modo geral, mas ele ensina muito com o que ele passa para o Shimaev, aquela confiança de como lidar com toda a pressão, todo o foco voltado para ele. Porque o tio já teve no sapato do Shimaev um tempo atrás. E isso tá ajudando demais na preparação, né? Na parte mental especificamente. Ter alguém como o Darren Till aqui com a gente diariamente. Pô, bacana, cara. Agora, falando da luta em si, né? A última vez que a gente conversou, eu lembro que você falou, ainda não estava marcado, obviamente, a luta entre o Durinho e o Shimaev. Você disse que o Durinho seria talvez um dos casamentos mais complicados, à exceção do campeão, obviamente. O Durinho seria um dos casamentos mais complicados, né? Isso, obviamente, saiu lá fora no Sherdog também. Como é que repercutiu isso para você lá? Shimaev viu essa entrevista, não? Viu? Assim, eu agora posso dizer, aquilo ali foi uma estratégia nossa. Por quê? Porque o Kobe e o Camaro já estavam programados para lutar um com o outro, já estavam com luta marcada. O Kobe era o número 1, o Camaro é o campeão da categoria. Então, eu quero que o meu atleta possa lutar pelo cinturão o mais rápido possível. Né? E daí eu vi que no ranking o Durinho era o número 2. Se fosse alguma outra pessoa, eu falaria essa outra pessoa. Porque seria a maneira mais rápida de fazer com que o meu atleta pudesse estar na cabeça do ranking. E, assim, o primeiro passo meu por ter falado que seria o Durinho era isso o tempo todo. Algumas pessoas entenderam isso, outras não. Inclusive, alguns caras até escreveram para mim criticando a minha colocação, mas ninguém entendeu esse meu raciocínio. E segundo, devido ao Durinho na categoria, para mim, ser o cara que tem o jiu-jitsu melhor do que todo outro cara hoje na categoria, e o Shimaev ser um cara que vem da luta olímpica, se sente bem derrubando os oponentes, é óbvio que um cara com jiu-jitsu afiado traria muito mais problema para o meu atleta quando a luta chegasse no chão. Isso não é novidade para ninguém. Então, eu falei isso por esses dois motivos. Um, que eu queria mesmo que meu atleta pudesse já lutar com alguém ranqueado e eu usaria todas as ferramentas que tivesse ao meu alcance. E essa foi uma delas. O pessoal iria ver, ia começar a pensar sobre isso, porque ver o treinador do Shimaev falar uma coisa dessa, obviamente que isso aí iria causar assim, um tipo de repercussão para as pessoas que de repente teriam a força de fazer essa luta acontecer. E, por outro lado, eu fui pela lógica, óbvio. O Durinho vindo de várias vitórias, entendeu? Já tinha lutado pelo cinturão, então, mesmo ele sendo um cara muito bem ranqueado, caso eles lutassem de maneira assim rápida, um com o outro, o Shimaev e o Durinho, a gente, com uma vitória sobre o Durinho, isso poderia provar mais ainda para todo mundo que a gente poderia lutar pelo cinturão. Eu vi por uma oportunidade de estratégia de negócio mesmo.
E pela lógica, Durinho é campeão mundial, vem do jiu-jitsu, é um cara que, assim, não precisa provar mais nada no chão para ninguém. Todo mundo sabe que o cara já foi campeão de kimono, sem kimono, mundial. Então, se existe alguém que possa trazer mais dificuldade para uma luta no chão, com certeza, na minha opinião, seria o Durinho. Hoje, assim, você me disse que o Shimaev não treina, não tem faixa, né? Eu acho que você tinha comentado alguma coisa assim, ou ele já tem uma faixa de jiu-jitsu, treina de kimono também? Não, sim, ele sempre treinou de kimono. Ainda mais assim, quando não tem luta programada, a gente treina muito mais de kimono do que sem. Muitas vezes o pessoal não vê, mas a gente faz a nossa aula particular 2 vezes na semana. E quando não tem luta, a gente vai aprimorando técnica, né? Até mesmo para desestressar um pouco, tirar ele um pouco do foco só do MMA, porque, assim, para que eu possa preparar o meu atleta para lutar com um cara de jiu-jitsu, eu preciso que o raciocínio dele, o reflexo dele, as reações dele, possa estar identificando também o que acontece no chão quando você está lutando contra um atleta de jiu-jitsu. Porque a maioria dos caras do MMA não vem do jiu-jitsu, eles têm outro tipo de background. Então, como eu vou dizer, os setups de um atleta de jiu-jitsu no chão, a movimentação, o posicionamento de quadril, a reação é totalmente diferente do que um cara que só treina sem kimono, ou um cara que vem do wrestling, ou um cara que é um striker. Então, eu precisava ensaiar esse tipo de reação com o Shimaev também. Mesmo que a luta com o Durinho não estava ainda programada, não tinha nada certo, a gente já vinha se preparando para que se um dia ele tivesse que lutar com um lutador de jiu-jitsu, que tem a reação de jiu-jitsu no chão, ele precisaria estar preparado. E daí, quando começou a rolar todo o boato da luta com o Durinho, aí que a gente começou a trabalhar mais a parte do chão, voltada para o jiu-jitsu, para reações de jiu-jitsu, entendeu? Estando por baixo, qual o pensamento de um cara de jiu-jitsu? Como normalmente o pessoal do jiu-jitsu pensa em como eles tentam dominar uma posição, chegar numa posição. É diferente. Então, isso, assim, a parte do treinamento de kimono ajudou muito nessa preparação para a luta com o Durinho, que a gente realmente teve que se aprofundar nas reações de atletas de jiu-jitsu. E qual a faixa dele, você diria, de kimono ele deve ter faixa? Ele tem faixa sim, com sim, e sem kimono? Ele pegou a faixa azul. Para mim é jiu-jitsu, entendeu? Quer receber uma faixa das minhas mãos, tem que treinar de kimono. Tem que lutar jiu-jitsu, tem que treinar jiu-jitsu, tem que estudar jiu-jitsu. Eu não faço outra modalidade. Eu não dou faixa de sem kimono, eu não dou faixa de MMA, grappling. Eu sou atleta de jiu-jitsu, eu sou professor de jiu-jitsu. É claro que a preparação para o MMA, quando vai para o chão, a gente adapta a parte do chão com a ideia totalmente do jiu-jitsu, que para mim é a luta mais eficiente agarrada no chão, mesmo você estando por cima ou por baixo, mas voltado para o MMA. Descaracteriza bastante, devido ao ajuste de posição, devido à distância, porque se você não ter uma atenção extra na distância, você acaba sofrendo ground and pound. Então, se a gente for falar de faixa, eu só respondo pela faixa de jiu-jitsu, trabalhando ali, de kimono, entendeu? Uhum. Semanal ou diariamente. E daí, o Shimaev, depois de 1 ano treinando de faixa branca, ele pegou a faixa azul. Ele pegou a faixa azul antes da luta dele com o Gerard, que ele nocauteou. Foi poucas semanas antes disso, foi na nossa graduação na academia. E ele continua sendo faixa azul, entendeu? Quem sabe depois da luta com o Durinho não possa aparecer uma faixa roxa, mas até então ele é um faixa azul. Já ganhou de faixa preta, já finalizou faixa preta, já foi. Mas a gente não tem nenhum tipo de tratamento VIP ou atalho quando
quando diz sobre jiu-jitsu. Ele tem que passar pelo processo como Sem todo dúvida, mundo. sem dúvida. Pegou a faixa azul, vai pegar roxa, marrom, e um dia, quem sabe, a faixa preta. Agora, quem, além de você, lógico, né, Fifo, porra, conceituadíssimo no jiu-jitsu, mestre e também competidor, quem, além de você lá hoje, ajuda ele nessa parte de sparring ali no dia a dia, que tem um nível alto no jiu-jitsu? Então, a gente tem muitos caras assim da Europa, né, que são do jiu-jitsu, que quando eu preciso, eles atravessam lá para a Suécia para ajudar na preparação, entendeu? Mas muitas das vezes eu procuro fazer um treino bem específico de acordo com o tipo de oponente que meus atletas vão ter. Dessa vez a gente trabalhou muito com lutadores de jiu-jitsu. Faixa roxa, competidor, marrom, preta, entendeu? Tem uns garotos lá da EOJ que ajudou a gente muito na preparação, inclusive o Lucas Rodrigues foi um deles. O Jackson Souza também. Mas dessa vez a gente não utilizou o Jackson por causa do biotipo. Né? Eu precisava de cara mais leve do que o Jackson, com mais explosão, com a parte assim, do wrestling também mais afiada. Peso médio, peso leve dali, né, pessoal. Pô, a gente trabalhou com o Renato Canuto, o Alexander Capitão e vários outros caras. Então, na parte do chão, assim, a gente pôde fazer um treino bem específico para o biotipo do Durinho e com atletas com a característica do Durinho, né, com jiu-jitsu com muito scramble, muito ataque, variações de ataques, entendeu? Tando por cima, tando por baixo, ataque de triângulo, armlock, guilhotina, embolando para a parte do ataque de pé, caso a gente tenha que defender, ele pode usar com estratégia para levantar. Então a gente está trabalhando tudo isso, entendeu? Já estou até soltando um monte de coisa que a gente trabalhou, né? Agora, como é que você viu, cara? Hoje eu vi uma entrevista do Durinho no Mundo da Luta, né, para o meu colega Marcelo Russo, né? Marcelo Russo, ele fala, né, que ele vai trabalhar em cima da frustração do Chimaev, que o Chimaev não está acostumado a se frustrar e que ele vê hoje o Chimaev numa posição muito parecida que ele, Durinho, estava, né, ele estava 10-0 e foi lutar com o russo Rashid Magomedov, estava 10-0, né, e aí ele se frustrou ali nas quedas, o russo acabou virando e ganhando a luta, né? Ele diz o seguinte: se ele vier na pressão, como eu acho que virá, eu vou torear, deixar o bicho passar reto. Depois posso encaixar uma mão para dar uma freada nele, eu posso derrubar. Tem muitos caminhos para frustrar o Chimaev, para ele sentir a frustração logo de cara. Eu reconheço que ele é muito duro, fez o que tinha que fazer nas lutas que fez no UFC, agora vamos ver o que acontece, disse o Durinho ao Mundo da Luta, Marcelo Russo. Como é que você viu essa declaração? Então, cara, eu, mesmo sem saber disso, do que o Durinho falou, e eu tento trabalhar muito esse tipo de coisa com os atletas. Eu sempre, é como tomar banho, é como tomar uma dose de remédio. Eu fico sempre frisando certo tipo de coisa que eles precisam ouvir ou dizer para que seja implantado na mente deles e se torne um hábito normal, como fosse um piloto automático. Né? E esse lance da frustração na luta é algo que, assim, eu sempre frisei muito. E eu vejo quando o atleta se frustra também. E quando você sofre uma frustração no meio da luta, é difícil virar o fio e voltar de novo. É muito difícil. E eu usei várias outras lutas como exemplo, não só nessa preparação para a luta com o Durinho, mas outras lutas também que a gente já fez. Eu sempre friso, lembra dessa luta aqui, desse cara com esse cara menosprezou, esse cara não estava esperando que isso fosse acontecer, aconteceu, você vê que dali em diante ele está fora da luta. Aí eu começo a ir mostrando para eles como você lê a expressão corporal, a expressão facial do oponente quando ele está frustrado. Eu comecei a ir mostrando certo tipo de ponto. Eu vejo isso muito acontecer no jiu-jitsu. Várias vezes eu uso isso como experiência. Eu já luto jiu-jitsu há muitos anos. E eu luto com alguns caras que são competidores
da nova geração, assim, que tem menos tempo do que eu, e quando a gente está lutando, eu começo a ir notando esses tipos de coisas, essas brechas que começam a ir aparecendo. Por exemplo, o cara olha muito pro tempo, entendeu? O cara começa a olhar para o juiz, o cara acusa, entendeu? E daí você acaba dando para o teu oponente uma brecha para que ele possa crescer na luta. E, assim, eu acredito que para frustrar o Chimaev, o Durinho vai ter que trabalhar muito. Eu espero que ele possa achar isso para o benefício dele, mas eu acredito que vai ser muito difícil. Porque essa parte mental de esperar pelo melhor e estar preparado para o pior, a gente trabalha diariamente. Imagina o Chimaev trocando em pé no sparring de boxe ou no de MMA com o Gustavo. Ele não consegue quebrar a distância. Só apanha. É ali que vai trabalhando a calma dentro da frustração. Ou com o Tio, por exemplo, também canhoto, striker, mais alto. Ou com a gente no jiu-jitsu. Quando a gente treina específico, ou não rola normal, quantas vezes ele bate, quantas vezes ele é finalizado, como todo mundo. Então, quando isso acontece, ninguém quer, lógico que não. Mas é parte do jogo. Se você não está preparado para o imprevisto, você vai estar dando brecha para que seus oponentes possam construir um castelo naquela brecha que você está abrindo. E hoje, cara, como eu sempre disse, o nível está muito alto. Então, se você está preparado fisicamente, todo mundo está. Se você está preparado tecnicamente, todo mundo está. Você precisa ter algo mais. Então, a parte psicológica tem que estar caminhando, alinhado com tudo isso. E a parte de lutar contra a frustração, ou não aceitar que frustrações aconteçam, é feita dessa forma. É com a conversa, é com um treino difícil, é dentro de treino que é onde eu sei que não é a zona de conforto dele, e daí eu fico prestando atenção na reação dele. Como ele vai lidar com aquilo ali. Entendeu? Então, eu acredito que eu posso dizer, eu tenho certeza que o Chimaev está preparado para onde a luta for, porque a gente sabe que o Durinho é bom de wrestling, é bom no chão, é bom na trocação, já derrubou gente, já defendeu queda, já finalizou gente, já nocauteou gente. Então a gente tinha que estar preparado para tudo isso. Tem que estar preparado para tudo isso. Então é isso que eu acho. Que se caso aconteça qualquer tipo de coisa, eu acho que o Chimaev está preparado para lidar com adversidades que pode vir a acontecer na luta. A luta vai ser 5 a 3 rounds, que eu lembro que quando o Durinho aceitou a luta, né, ele falou que queria uma coisa que achava que ia tirar o Chimaev um pouco da zona de conforto, que o Chimaev tem problema para bater o peso, o Chimaev é muito grande. Ele tinha pedido 5 rounds. Vai ser 5 rounds? Não, a luta vai ser de 3 rounds. E até então, né? A gente não sabe. Mas até então, a luta está programada para ser 3 rounds. E assim, a vez que o Chimaev teve problema para bater o peso, eu posso assumir aqui, foi da vez que ele fez a segunda luta na Ilha da Luta. Porque ele lutou primeiro de 8-4, depois teve que cortar para 7-7 e não tinha oponente. Então, eles conseguiram um oponente para o Chimaev já na terça-feira à noite. Entendeu? Aí quarta confirmou 100% e ele tinha que perder 11 quilos até a sexta-feira de manhã. Foi a única vez que a gente teve realmente problema para bater o peso. Foram poucos dias e a gente decidiu, a gente botou o nome lá, disse que iria lutar, pediu a luta e tinha que bater o peso, por bem ou por mal. E a gente fez o que tinha que ser feito. Mas agora, das outras vezes, não tem problema nenhum. Por exemplo, hoje a gente pesou o Chimaev hoje, ele está com 85 quilos. Então, não tem problema nenhum. No entanto, ontem à noite, ele comeu macarrão. Ontem à noite. Pasta e frango. Caramba. Então, assim, eu não... Problema para bater o peso, a gente não vai ter, não. Entendeu? Eu não sei, tudo pode acontecer. Tem até a semana que vem, né? Mas hoje, eu posso dizer, o cara bateu hoje 8.5 e 300 de manhã, antes do treino que a gente fez. Então,
Eu não acho que vai ser nenhum problema, não. Agora, Finfou, a luta ainda não... O Dana tinha dito, né, cara, que tudo levava a crer que a próxima luta do Kamaru seria contra o Edwards, né? Você acha que se o Chimaev conseguir uma vitória muito clara, né, sobre o Durinho, ele consegue furar essa fila e lutar com o Kamaru Usman já na próxima pelo cinturão? Cara, então, eu vejo assim, o UFC é uma parada que é uma empresa que precisa vender, vamos ser sinceros. Se caso o Chimaev vença do Durinho de maneira assim que o público adore, como ele fez em todas as outras lutas, eu acredito que sim, eu não ficaria surpreso se o UFC fizesse essa troca. Mas, por outro lado, eu acredito que o Leon realmente mereça essa oportunidade, cara. Porque ele já está batalhando há muito tempo. O cara ganhou 9 lutas direto aí na organização. E pela lógica, eu acredito que hoje ele mereça essa oportunidade. Mas o UFC em si, eu não ficaria surpreso caso isso acontecesse. Entendeu? Mas hoje, eu só posso dizer que a gente está 100% focado na luta com o Durinho. Mais nada. Mais nada. O que vai acontecer depois disso, a gente vai se deparar com isso depois da luta. Mas hoje o foco total é no Durinho, a gente está trabalhando para isso. Mas se caso a gente vença essa luta de maneira extraordinária, eu não ficaria surpreso se o UFC fizesse essa troca. Bacana. Você, assim, quando você vê essa luta, você acha que vai ser uma guerra de 3 rounds ou você acha que, pela característica de ambos, essa luta tem tudo para ser definida antes do final? Assim, essa, para mim, é a pergunta mais difícil de todas. Por quê? Porque, cara, o que muita gente precisa entender é que nenhum atleta no UFC caiu ali de paraquedas. O cara, para entrar no UFC, o UFC é a maior organização de MMA do mundo. Não existe outra organização acima disso. Para um cara chegar ali, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter um recorde, tem que ter um quartel de lutas para ser escolhido para estar ali dentro. E para estar ali e chegar a um top 10 é um sacrifício muito grande, é uma luta muito grande. E para chegar no top 5 é um sacrifício ainda muito maior, você tem que provar muito. O Durinho não se tornou o número 2 do mundo da noite para o dia. Ele trabalhou até chegar lá, ele sacrificou, ele se dedicou e alcançou. Ele lutou e alcançou aquilo. E, assim, bolsa de aposta, conversa fiada na internet, achômetro, achismo, isso não vence luta. Luta se vence lá dentro. E você pega um cara como o Durinho, um cara como o Chimaev, é difícil dizer. A luta pode acabar em menos de 1 minuto ou pode levar os 3 rounds. Os dois atletas têm tudo para dar um show. Isso com certeza. A luta tem tudo para ser uma guerra, a luta tem tudo para ser uma das melhores lutas já vistas na história do MMA. Da mesma forma que o que errar primeiro, o que quebrar primeiro, vai sofrer consequência. Pode ser um nocaute ou pode ser uma finalização de ambas as partes. Entendeu? Então, assim, essa pergunta para mim é muito difícil. Eu não consigo ter, assim, dizer como a luta pode se desenvolver, porque aonde cair, eu acredito que os dois estão muito bem preparados. Então, eu acredito que a luta vai ser decidida em coisas assim que precisam ser trabalhadas fora do treino corpo a corpo, do treino físico. Eu acho que a parte mental vai fazer muita diferença nessa luta. Quem tiver mais blindado em todas as áreas vai conseguir sobressair melhor, vai conseguir buscar a vitória em qualquer uma das áreas. Pô, bacana. Para a gente terminar, Fifo, por te liberar, eu ia te perguntar do Gustafsson, né, cara? Tá voltando aí, enfrentando o Ben Rothwell, dia 31 de maio. Uma vez que a gente conversou, você disse que sonhava em ver ele contra o Glover, que você achava que ele ia voltar para os meio pesados, mas ele se manteve, né, no peso pesado.
não luta desde 21 de julho, aí, quando estreou na categoria contra o Verdun. Como é que está o homem aí para essa luta? Então, a gente está se falando basicamente todos os dias. Ele está treinando já há uns 3 meses e quer lutar, pediu para lutar, e o fato dele não querer mudar de categoria agora foi porque ele disse que tem muito para mostrar ainda no peso pesado. Ele pediu mais uma oportunidade, pediu mais uma chance para a gente. A gente aceitou. O cara precisa se sentir bem. Não é porque os treinadores, os fãs ou qualquer uma outra pessoa acha que seja melhor para ele. Tem que ser o que ele queira fazer. Entendeu? Ele precisa se sentir feliz no que ele quer fazer. Então, a gente estamos dando todo o suporte que ele precisa. Estamos fechadão, junto. Entendeu? A luta vai acontecer. Passou a luta do Shimaev, a gente está indo embora. Passar lá 3 semanas de preparação para o Campeonato dos Estados, foco total para ele. E daí a gente vai vir para Las Vegas, ficar nos Estados Unidos entre 4 a 3 semanas até a luta. A gente já está com tudo programado, está seguindo toda a planilha de treino. E eu acho eu acredito que ele vai ter uma performance muito melhor do que antes, devido a ele estar bem focado para essa luta. Ele quer voltar. E ele prometeu que depois disso ele vai voltar para o meio pesado e continuar a carreira dele ali nessa categoria, que sempre foi a categoria dele. Maravilha, mestre. Agradecer muito aqui a tua participação aqui com a gente. E, que os dois aí proporcionem uma grande luta para a gente. Que essa tua previsão aí se concretize, seja uma das melhores lutas da história do UFC. Amém. Então, vamos falar aí para a galera que não percam, dia 9, Durinho contra Khamzat Chimaev. Não percam. Como diz o pessoal lá no morro, o pau vai quebrar, o bagulho vai ser sério, vai ser estouro. E a gente vai com tudo para poder buscar essa vitória. Eu, particularmente, eu não gosto quando meus atletas têm que lutar contra brasileiros devido a ser brasileiro. Eu sempre tenho muito respeito por todos os atletas brasileiros. E, assim, mesmo que alguns eu não tenha a amizade, assim, contato pessoal, eu sempre respeito, como alunos meus já venceram brasileiros, como alunos meus já perderam para brasileiro. E, assim, com o Durinho, eu sempre tive um respeito muito grande, uma consideração muito grande. A gente já competiu jiu-jitsu um com o outro, a gente já treinou juntos, entendeu? A gente sempre foi amigos, inclusive já passamos por muitas coisas na época do jiu-jitsu em si. Eu sempre, independente do resultado que seja, eu sempre vou ter total respeito por todos os atletas, desde que eles respeitem a mim, respeitem o meu trabalho, respeitem os meus atletas, eles vão sempre ter o meu respeito. E uma coisa assim que eu admirei muito está sendo a postura do Durinho em si. Entendeu? Ele realmente está transmitindo assim uma postura muito exemplar, tá emitindo assim uma segurança, como eu vou dizer, uma experiência muito grande, um amadurecimento muito grande. E isso é um dos pontos que conforme eu vim acompanhando tudo que o Durinho vem dizendo, que ele vem entrevistas em si, eu trabalhei muito isso também com o meu atleta, né, com o Shimaev, que eu acredito que o Durinho vai estar muito bem preparado em todas as áreas, a gente tem que estar preparado para buscar a vitória a todo custo, sempre frisando, de maneira honesta, entendeu? Sem trapacear, sem fazer nada de errado contra ninguém, buscando a vitória lá dentro do cage, da maneira que 2 atletas de MMA, lutadores profissionais, tem que ser feito. Certo? Que assim seja, professor. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Sempre um prazer te receber aqui no PVT. Grande abraço. Eu que agradeço pela oportunidade, como eu sempre falei, o que precisar, você sabe como me achar, é fácil.
eu estou sempre aqui para servir no que precisar. Valeu.